Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Jujutsu Kaisen, Despertar Sem Limites. Capítulo 1. Uma pressão repentina vinda de cima o acordou da escuridão e ele pôde enxergar novamente. Ele se viu encolhido em um espaço apertado e fechado. Sufocado e desconfortável, a vontade de gritar surgiu de dentro, mas seu corpo só conseguia se contorcer em protesto silencioso enquanto a emoção aumentava, ficando mais intensa a cada segundo. Uma força o pressionava e espremia junto com o espaço ao redor, amassando-o como argila. Primeiro veio a pressão na cabeça, seus traços faciais pareceram se confundir com o aperto. Então, uma luz ofuscante cruzou sua visão, seguida por um coro de gritos caóticos. Ele não conseguia abrir os olhos, não conseguia abrir a boca, completamente dominado pela estimulação. Então, de repente, o espaço ao seu redor se abriu. Uma sensação indescritível de alívio o inundou. Instintivamente, ele soltou o ar, mas uma rajada de ar entrou em seu nariz, na boca, atingiu seus pulmões e ricocheteou violentamente antes de finalmente explodir pelo nariz e pela boca. Uá, uá! Ele nasceu de novo. Ele renasceu como um bebê. Durante o desenvolvimento inicial do bebê, normalmente leva cerca de um mês para que os reflexos relacionados à visão, ao tato, à audição e ao olfato comecem a se formar. Só então o bebê pode começar a perceber o mundo. Quando seus sentidos se clarearam, ele notou algo. As pessoas ao redor dele estavam falando japonês. Em sua vida passada, ele se interessou por vários idiomas. Japonês foi um dos que ele estudou a fundo. Ele virou a cabeça, tentando observar o ambiente ao redor. Ele estava em um quarto iluminado. Um homem alto estava ao lado da cama, segurando-o nos braços. Na cama jazia uma mulher meio deitada, meio sentada. Olha, Sun está observando você, disse uma voz masculina profunda. Haha. Os olhos dele são tão aguçados. Ele vai ser esperto, respondeu uma voz feminina gentil. Sem dúvida era japonês. Da língua à maneira como agiam, tudo confirmava. Ele havia reencarnado no Japão. Seu novo nome era Sun Minamoto. Seu pai era Kiyoyasu Minamoto e sua mãe Yuri Minamoto. Cidade de Senda e Prefeitura de Miyagi. 6h30 da manhã, em um quarto mal iluminado com uma cama macia e aconchegante. Sun Minamoto abriu os olhos lentamente, encarando o teto desconhecido enquanto seus pensamentos giravam em espiral. Ele tinha apenas 1 ano de idade, mas já media 105 centímetros de altura e pesava 16,5 kg, comparável a uma criança de 4 anos. Com apenas 2 meses de idade, ele percebeu que seu desenvolvimento estava muito além do normal. A maioria das crianças começa a balbuciar aos 7 ou 8 meses e começa a andar por volta do primeiro aniversário. Mas ele não, com 1 ano de idade, ele já corria. Seu apetite era enorme, e sua ingestão diária de energia e nutrientes excedia em muito a de outras crianças de sua idade. Mesmo assim, seu corpo e mente se cansavam facilmente. Ele não conseguia se esforçar demais e precisava de mais de 10 horas de sono por dia. Seus pais ficaram inicialmente preocupados e o levaram a vários hospitais. Mas após inúmeros exames, não encontraram nenhuma anormalidade. Na verdade, ele era ainda mais saudável do que a maioria das crianças. Aquele teto desconhecido de novo. Sun se levantou lentamente e caminhou até o espelho de corpo inteiro no canto da sala, inspecionando-se cuidadosamente. Ele tinha agora 3 anos, medindo 120 centímetros e pesando 23,2 kg, mais próximo da média de uma criança de 6 anos. Algo parecia estranho. Ele conseguia enxergar dentro do próprio corpo. Viu músculos se rompendo e se regenerando, sangue fluindo, órgãos e células em movimento, peristaltismo intestinal, secreção hormonal, o equilíbrio da ingestão energética. Até mesmo o estado de sua alma, tudo vagamente visível através do seu olhar. À medida que envelhecia, essa visão tornou-se cada vez mais clara, e ele finalmente entendeu a causa de seu rápido crescimento. Um corpo novo e vibrante e uma alma meio madura, meio nova estavam se fundindo, adaptando-se uma à outra, gradualmente se sincronizando em uma só. Exteriormente, isso se manifestava como um desenvolvimento físico acelerado, sua alma influenciando seu corpo. Enquanto isso, seus pensamentos tendiam a ser um pouco infantis, seu corpo influenciando sua alma. Teto estranho de novo. Sun subiu na balança e olhou para seu reflexo no espelho. Ele tinha agora 6 anos, 152 centímetros de altura e pesava 42,5 kg, o que correspondia à média de uma criança de 12 anos. As coisas ficaram ainda mais estranhas. Ele descobriu que não só conseguia ver, mas também controlar. Por exemplo, certa vez ele colocou um barbante na boca e deu um nó de boa sorte usando apenas a língua. Em outra ocasião, ele fez seu cabelo se torcer e se arrepiar de modo que quando alguém lhe dava um tapinha na cabeça, ele cutucava a pessoa de volta. Mas ele também descobriu que os cabelos que haviam caído no chão estavam fora de seu controle. Seu controle ainda era fraco, sua fusão de corpo e alma estava estagnada no estágio final. Algo vital ainda faltava, impedindo-o de avançar. Zumbidos frequentemente ecoavam em seus ouvidos. E às vezes, o mundo ao seu redor ficava envolto em sombras sinistras, como uma cena de filme de terror. Tudo perdia a cor, ficando preto e branco, com um leve chiado elétrico ao fundo. No segundo seguinte, um rosto assustador avançaria em sua direção. Ele tentou perguntar sutilmente aos outros sobre isso e confirmou. Só ele conseguia ver essas coisas. Essa visão espectral o assustava. O zumbido o irritava. Mas nunca parava, permanecia sempre por perto. Parecia que ele estava se afogando. As pessoas riam, cochichavam, gritavam ao seu redor, mas ninguém notava sua presença. A multidão o cercou. As vozes se aproximaram. Todos assistiram em silêncio enquanto ele se afogava. Ansiedade e pânico o atacavam constantemente. Agitação, dor, sufocamento, suas emoções negativas se acumularam com o tempo, levando-o ao limite. O zumbido ficou mais alto, mais nítido. Toda a sua visão ficou preta e branca. Ele não aguentava mais.
A raiva tomou conta dele. Aquela raiva incendiou tudo dentro dele. Suas emoções explodiram como fogo líquido, inundando sua mente e em seguida correndo para suas mãos. Ele avançou em direção ao som. Estouro. O mundo ficou em silêncio. Sua alma, seu corpo e alguma substância desconhecida ressoavam como um só. O céu e o mar pareciam ilimitados. O mundo tornou-se claro e vívido. Ele se sentiu elevado. Todo o seu ser imerso em liberdade e êxtase. Ele olhou para o que estava segurando. Uma cabeça de mosca? Em sua mão havia um monstro do tamanho de uma palma, com cabeça de mosca, torso humano e um par de asas brancas brotando de suas costas. Então, isso era Jujutsu Kaisen? Agora tudo fazia sentido. Desde que ele tinha 1 ano de idade, sua energia amaldiçoada vinha despertando gradualmente, e foi por isso que o teto parecia diferente quando ele acordou. Ele foi afetado pela manifestação da energia amaldiçoada. A fusão do corpo e da alma foi interrompida porque a energia amaldiçoada estava faltando na equação. Agora que ele havia despertado completamente corpo, alma e energia amaldiçoada se tornaram um só. Sua técnica inata finalmente se manifestou. Ele entendeu. Ele entendeu tudo, ou não. Novembro de 1997. Sun Minamoto viveu no mundo de Jujutsu Kaisen por 6 anos. Ele tinha acabado de despertar sua técnica inata e exorcizado seu primeiro espírito amaldiçoado não classificado. Capítulo 2. Jujutsu Kaisen é um mundo cheio de maldições e morte. Emoções negativas de humanos dão origem à energia amaldiçoada. Quando a energia amaldiçoada se acumula, ela se manifesta em espíritos amaldiçoados. Esses espíritos causam danos à sociedade e causam mortes humanas, levando ao surgimento de feiticeiros que usam a energia amaldiçoada para combatê-los. No Japão, mais de 10.000 mortes e desaparecimentos não naturais ocorrem a cada ano. A maioria é resultado de maldições, emoções negativas manifestadas. Quase todos os humanos têm a capacidade de gerar energia amaldiçoada. No entanto, a maioria das pessoas comuns não consegue ver maldições. Sua energia amaldiçoada vaza continuamente de seus corpos. Essas pessoas são chamadas de não-feiticeiros. Existe, no entanto, um grupo menor de pessoas que nasce com a capacidade de ver maldições. Sua energia amaldiçoada circula dentro delas e não vaza. Enquanto estiverem vivas, não gerarão espíritos amaldiçoados inadvertidamente. Essas pessoas são conhecidas como feiticeiros de Jujutsu. Humano, energia amaldiçoada, espírito amaldiçoado, humano. Os três formam um ciclo fechado, mantendo um equilíbrio estranho e delicado. E esse equilíbrio se reflete mais claramente em uma coisa. A força geral entre feiticeiros de Jujutsu e espíritos amaldiçoados permanece em equilíbrio. Aos 6 anos de idade, Sun Minamoto despertou sua técnica inata, marcando-o como alguém com talento para se tornar um feiticeiro de Jujutsu. Seu rápido desenvolvimento físico começou a se estabilizar. A dor de crescer muito rápido e o desconforto na alma que a acompanhava diminuíram gradualmente e finalmente desapareceram. Somente depois de sentir aquela dor ele pôde realmente apreciar a felicidade comum. Mas os efeitos permaneceram. Sua aparência não condizia mais com a idade, ele parecia 6 ou 7 anos mais velho. Seria estranho para alguém como ele frequentar o jardim de infância ou o ensino fundamental novamente. Então seus pais contrataram professores particulares e o fizeram ficar em casa para estudar. Ele não se importou. Revisar os estudos lhe trouxe uma nova alegria. Com seu corpo voltando ao normal, seu interesse pelo mundo só aumentou. Quero aprender artes marciais, Sun disse à mãe. Uma voz familiar surgiu no telefone. Cuide dessas coisinhas você mesma. Se precisar de um adulto, vá falar com a babá. Papai e eu estamos ocupados, conversamos depois, mãe? Comporte-se. Sua voz era gentil, mas apenas por aquele breve minuto. Era sempre assim. Sun já estava acostumado há muito tempo. Ele calmamente desligou o telefone. Ele sabia que seus pais eram feiticeiros de Jujutsu. Eles sabiam que ele havia despertado sua técnica inata. Ninguém estava tentando esconder nada. O senhor e a senhora Minamoto raramente estavam em casa. A princípio, ele pensou que eles estivessem constantemente exorcizando maldições em missões. Só mais tarde percebeu o quão ingênuo havia sido. Eles estavam apenas de férias no exterior. Qual é a essência da energia amaldiçoada? Emoções negativas. Se você mexer muito com essas coisas, é claro que vai enlouquecer. Feiticeiros de Jujutsu, só um bando de lunáticos na verdade. Ele havia chegado tão longe vivo. Só isso já não era pouca coisa. Sun frequentemente se sentia deslocado naquela suposta e amorosa família de 3. Ele não era desequilibrado o suficiente para se encaixar. Então, desde cedo, ele se tornou o clássico garoto que só precisa ficar trancado na casa. Sério? É complicado. Em vez de pensar muito, ele disse a babá o que queria. Ela claramente já havia sido informada com antecedência e rapidamente pegou-o pela mão e o conduziu para fora. O mundo é perigoso. Sun conseguia ver coisas que a maioria das pessoas não conseguia, mas isso não significava que ele ousasse olhar para tudo. Como aquele espírito cabeça de mosca de antes, ele não apenas o viu, ele brincou com ele. Mas agora, ele olhou para o outro lado da rua, para um espírito amaldiçoado espreitando sob o semáforo. Não ousou encará-lo, porque se o espírito o notasse, seria ele o próximo a ser alvo de brincadeiras. O sinal ficou verde. Ele atravessou com a babá. Quando eles passaram sob a luz, Sun não se esquivou, passando direto pela maldição. Fixou os olhos nele. Sun manteve o olhar fixo à frente, caminhando ereto como qualquer criança normal. Um arrepio percorreu suas pernas. Era como estar diante de uma geladeira aberta. Os dois passaram um pelo outro sem incidentes. Sucesso! Ele tentou isso muitas vezes.
começando com a cabeça de mosca até a maldição agora mesmo. Quanto mais fortes seus alvos se tornavam, mais confiante ele ficava. Contanto que fingisse não vê-los, a maioria dos espíritos amaldiçoados também o ignoraria. A menos que ele fizesse contato visual ou a maldição fosse inteligente o suficiente para perceber o ato. Satisfeito, Sun assentiu levemente. Esfregou as solas dos pés no asfalto e pulou em um guarda-corpo próximo? Tome cuidado! A babá gritou com os braços estendidos como uma galinha protegendo seu pintinho. Sun estendeu os braços como um equilibrista, cambaleando ao longo do corrimão. Deu apenas alguns passos antes de franzir a testa e pular para baixo. Ele tinha mais de 40 anos. Agora tinha 6. 40 mais 6, dividido por 2, essa é a sua idade mental atual, mais ou menos. Mas às vezes, ele agia como uma criança adulta. Outras vezes como um homem de meia idade. Isso levava a alguns comportamentos estranhos. A integração leva tempo. Ele só precisava ter paciência. Como as coisas acabaram assim? Sun segurava um pequeno catavento na mão direita, a babá tinha acabado de comprá-lo para ele. Ele sentou-se calmamente na sala de espera, observando-o a fazer a inscrição, escolher uma aula e depois levá-lo para a sala de treinamento. Um bando de crianças pequenas preencheu seu campo de visão. Sun ficou sem palavras. Felizmente, o treinador percebeu e se aproximou. Você está no lugar errado. Sun se animou. Então veio. Você deveria estar no grupo avançado. Ah, o quê? Ele seguiu o treinador, desamparado, até outra sala de treinamento, cheia de crianças mais velhas. Tudo bem então. Ah, ei. Os gritos agudos das crianças ecoavam pela sala espaçosa. Seguindo as instruções do treinador, Sun vestiu seu uniforme de treino e se juntou ao grupo. O treinador ensinou karatê Kyokushin. Ao contrário de outros estilos de karatê, o Kyokushin enfatiza o combate real. Ele rejeita a filosofia de controlar os golpes e privilegia o contato físico direto. Equipamentos de proteção raramente são usados. Além da proibição de golpes na cabeça e na virilha, todos os outros alvos são válidos. Mãos, pés, cotovelos, joelhos, sem categorias de peso. É conhecido como karatê de contato total. O treinador demonstrou algumas técnicas. Ele era bom, definitivamente habilidoso o suficiente para ensinar Sun. Sun ouviu atentamente e seguiu as instruções sem reclamar. Você é muito talentoso. Quer ser meu discípulo? Perguntou o treinador depois de observá-lo por um tempo. Preciso perguntar para minha mãe primeiro, respondeu Sun, fingindo inocência. Entrarei em contato com seus pais mais tarde. Motivado, o treinador o treinou ainda mais intensamente. Seus dias eram assim. Acordei às 6h30. Passei as manhãs estudando japonês, matemática e inglês com um tutor. As tardes eram dedicadas ao karatê com o treinador. As noites eram para revisar o progresso do dia, documentando todos os pequenos experimentos que havia tentado. Indo e voltando do treino, ele exorcizava ocasionalmente um espírito amaldiçoado não classificado e se deparava com uma surpresa ocasional. Como abrir uma caixa surpresa? Quem não gosta disso? Dessa forma, ele adquiriu experiência prática em exorcismo. Agora, era um verdadeiro feiticeiro de Jujutsu. Os dias passavam sem parar. Sun não tinha pressa. Ele treinava, estudava e experimentava passo a passo. Cada dia trazia um pouco de crescimento, gratificante e divertido. Não importava o quão caótico ou perigoso o mundo se tornasse, alguém autossustentaria o céu. Nesse sentido, ele claramente herdara as excelentes tradições do senhor e da senhora Minamoto. Capítulo 3. Quando Sun Minamoto despertou sua técnica inata, ele instintivamente entendeu sua habilidade. Autocontrole perfeito. Esse controle se estendia pelo corpo, alma e energia amaldiçoada. Era uma técnica direta, simples, mas cheia de potencial. E claro, até onde isso poderia ir dependia inteiramente do usuário. Certa vez, ele tentou acelerar a digestão controlando o peristaltismo do estômago e dos intestinos. Depois de uma refeição farta, seu corpo inchava como um balão, gerando um excesso de energia. O que se seguiu foi uma onda de desconforto, coceira, perda de apetite e fadiga. Demorou vários dias até que ele se sentisse normal novamente. Toda a experiência parecia uma recuperação do jet lag, e isso com um controle superficial. O corpo é um sistema preciso e em camadas, células, tecidos, órgãos, redes, intrinsecamente interligados. Embora o aumento do peristaltismo tenha ajudado a absorver mais energia, isso por si só não foi suficiente para gerar qualquer melhora ou resultado real. Isso lhe ensinou uma coisa: desenvolver sua técnica exigia conhecimento real, pelo menos uma compreensão básica da anatomia humana. Isso foi o mínimo. Ossos, vasos, músculos, pele, rins, coração, fígado, baço, pulmões. Nutre a medula para estimular o crescimento. Purifica o sangue para auxiliar a circulação. Reforça a fáscia para a flexibilidade das articulações. Fortalece os músculos para obter força. Circula energia protetora para melhorar a pele e as defesas externas. Qualquer pequeno ajuste poderia afetar o todo. Por enquanto, Sun não iria interferir muito no desenvolvimento natural do seu corpo. Os riscos eram muito altos. Cautela era fundamental. Ainda assim, manipular o cabelo para crescer ou encurtar conforme a vontade, brincar com técnicas de encadernação, ou endurecer as unhas para fazer arranhões em uma mesa de madeira, esses pequenos ajustes não afetavam muito o corpo e eram permitidos. Em seguida, ele voltou sua atenção para a alma. Onde exatamente está a alma? Que forma ela assume? Essas eram perguntas que antes não tinham resposta. Mas agora ele conseguia ver a própria alma, pelo menos parcialmente levantando o véu. Era um corpo espiritual, espelhando perfeitamente o seu corpo físico em tamanho e forma, sobrepondo-se a ele em alguma dimensão intangível, mas profundamente interligado ao corpo, influenciando-o e sendo influenciado em troca. Comparada à complexidade visível do corpo, a alma era mais misteriosa, mas também mais unificada, mais pura. Mesmo pequenas melhorias na alma em seu cerne trouxeram benefícios claros.
Foco mais aguçado, força de vontade mais forte, pensamento mais rápido, melhor memória. Isso acelerou significativamente seu aprendizado. Com a ajuda de sua técnica, ele também conseguia perceber vagamente as almas dos outros. Quando a alma se tornou visível, cada golpe que ele desferia poderia atingi-la diretamente. Contanto que sua visão se tornasse um pouco mais clara, se ele quisesse, ele poderia começar a infligir dano espiritual. Então, ele voltou seu foco para a energia amaldiçoada. Controlar o fluxo de energia amaldiçoada em seu corpo parecia tão fácil quanto traçar as linhas na palma da mão. O único problema é que ele não tinha muita água. Depois de alguns usos, ela estava completamente vazia. Não havia muito que ele pudesse fazer a respeito. A capacidade da energia amaldiçoada dependia inteiramente do talento. Ele só teria que esperar até que seu corpo amadurecesse e deixá-lo crescer até seu limite natural. Ainda assim, quando se tratava de controle de precisão e manipulação, ele tinha bastante espaço para trabalhar. Agora, ele podia condensar energia amaldiçoada em várias formas e dispará-las como projéteis. Ele também podia cobrir os punhos com ela, socando o chão e quebrando sem deixar um arranhão em um alvo humano. Claramente, a energia amaldiçoada pode ser usada para aumentar temporariamente o desempenho físico e fortalecer a defesa. Quanto a aplicações avançadas como flash negro ou a técnica de maldição reversa, ele lembrou. Ele já havia entrado pela metade naquele reino durante seu despertar. Tudo o que precisava era da oportunidade certa para compreendê-lo plenamente. A descrição do flash negro em sua memória era detalhada. Quando o intervalo entre um ataque físico e uma onda de energia amaldiçoada era de 0,000001 segundo, ocorria uma distorção espacial. A energia irradiava luz negra, amplificando seu poder em 2,5 vezes. Sun poderia até eliminar essa margem de erro, mas ainda assim não conseguiria desencadear o fenômeno. Faltava alguma condição menor. Ele precisaria testar tudo, eliminar pistas falsas ou testemunhar um flash negro em primeira mão. Quanto à técnica da maldição reversa, ele sabia ainda menos. Apenas que envolvia inverter a energia amaldiçoada para gerar energia positiva, possibilitando a cura. Dizia-se que era ainda mais difícil de dominar do que o flash negro. Todo entendimento começa com a ignorância. Naquele momento, ele não sabia de nada. Como um feiticeiro de Jujutsu iniciante, tudo o que podia fazer era refinar seu corpo, guiar sua energia e temperar sua alma. Sua técnica inata não lhe conferia nenhum poder ostentoso. Sua força vinha puramente de dentro. Ele ainda estava naquela fase de transição, de eu acho que consigo para um verdadeiro praticante acadêmico. Ontem foi o 10º aniversário de Sun Minamoto. Por fora, ele já parecia ter 14 ou 15 anos. Ele finalmente estava começando a se atualizar. Ele começou a sentir um certo mecanismo de equilíbrio neste mundo. Surpreendentemente, o senhor e a senhora Minamoto chegaram em casa só para a ocasião. Ele ficou tão emocionado que quase chorou. Soluço, soluço. Que surpresa reconfortante. Então, na manhã seguinte, eles desapareceram novamente. Sun não sentiu nada. Ele até comeu 2 ovos a mais no café da manhã. Seus dias eram cheios de atividades, estudando teoria, treinando artes marciais, refinando suas técnicas. Ele alternava constantemente entre tutores, treinadores e o cabeça de mosca. Seus tutores ainda eram os mesmos poucos. Seu currículo acadêmico já estava sistematizado há muito tempo. Ele simplesmente seguiu o caminho. A maioria das pessoas atinge o auge do seu conhecimento no ensino médio. Quanto à universidade, Sun não tinha uma opinião formada. Depois de se formar e trabalhar por anos, a única coisa da qual ele ainda se lembrava era da tabuada de multiplicação. Ainda assim, o entendimento fundamental estava lá. Revisando tudo, ele passou 2 anos estudando o conteúdo do ensino fundamental e médio, e estava prestes a concluir a educação obrigatória de 9 anos antes do previsto. E não pararia por aí. Quanto maior a sua formação, melhor. Você pode não usá-la, mas é melhor tê-la. Essa crença era profunda em seus ossos. Seu estudo de anatomia também começou do básico e foi se aprofundando gradualmente. Ele já estava em seu 9º treinador, com rotatividade a cada 0,44 anos. O primeiro treinador havia se esforçado muito para aceitar Sun como discípulo. Quando isso não deu certo, ele trocou de papéis, nutrindo-o como uma muda preciosa e transmitindo tudo o que sabia. Quando não havia mais nada a ensinar, ele o entregou ao 2º treinador, depois ao 3º, e assim por diante. Agora ele estava com o treinador número 9. Nesse ritmo, o treinador número 10 logo estaria de volta. A jornada de aprendizado nunca termina. Karatê, boxe, muay thai, krav maga, sambo, jiu-jitsu brasileiro. O mundo estava repleto de estilos de artes marciais, e Sun os achava fascinantes. Artes marciais por fora, anatomia por dentro, as duas colidiam constantemente e geravam novas ideias. 6 partes de conhecimento, 3 partes de técnica e 1 parte de otimização física. Ele estava animado para ver o que aquela fórmula produziria. A busca pela perfeição. Essa era a verdadeira natureza da humanidade. Quanto à cabeça de mosca, sim, foi a primeira que ele encontrou. Ele não a havia exorcizado naquela época. Agora, ela estava meio treinada por ali como cobaia. A pequena praga continuou tentando escapar, então Sun a enrolou firmemente com uma mecha de cabelo, deixando apenas uma asa exposta, flutuando acima de sua cabeça como uma pipa. Capítulo 4. À tarde, Sun Minamoto terminou seu treino de boxe em casa. Ultimamente, ele raramente ia à academia, apenas quando aprendia uma nova arte marcial. No resto do tempo, treinava sozinho em casa. Um professor pode abrir a porta, mas cabe a você trilhar o caminho.
Agora que havia entrado por aquela porta, ele podia corrigir sua própria forma. Com o apoio de sua técnica inata, seu progresso era estável e rápido. No momento, ele tinha acabado de terminar seu treinamento diário e estava esparramado sobre sua mesa, rabiscando notas e registrando insights de sua prática. De vez em quando, ele cerrava os punhos ou batia nas panturrilhas, sentindo e internalizando cuidadosamente a experiência. Graças à sua técnica inata, seu aprendizado e treinamento foram 2 vezes mais eficazes com metade do esforço. Ele já havia preenchido dezenas de páginas em seu caderno. Toque, 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 toque. De repente, uma batida forte soou na porta. Tia, chamou Sun. Nenhuma resposta. Então ele se lembrou que a babá não estava por perto. Ela morava perto e geralmente só aparecia na hora das refeições. Toque, 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 toque. As batidas continuaram. Sun se levantou e foi até a porta. Ele a abriu até o comprimento permitido pela corrente de segurança, e imediatamente viu sua visão completamente bloqueada pela figura imponente de um homem corpulento. O homem era enorme, com músculos salientes e contraídos nos braços expostos. Ele tinha um corte de cabelo curto, um rosto feroz e a vibração intimidadora de um chefe da Yakuza. Ele parecia vagamente familiar, e Sun franziu a testa, tentando se lembrar de onde o tinha visto antes. Mas apesar da aparência, o comportamento do homem era surpreendentemente gentil. Ele não pressionou nem se apressou, apenas esperou que Sun erguesse os olhos e encontrasse seu olhar antes de falar gentilmente. Olá, garoto. Você é Sun Minamoto? Sun assentiu. O homem sorriu ainda mais gentilmente, abaixou a postura e continuou. Sou o irmão mais novo da sua mãe e seu tio. Importa-se de me deixar entrar? Sun ergueu uma sobrancelha. Usar uma expressão tão assustadora para falar num tom tão gentil? O que veio depois, sou amigo dos seus pais. Abre a porta depressa. Clássico. A essa altura, Sun já se lembrava de quem era o homem, mas ele não gostava de ser chamado de garoto. Então, fez um sinal para que ele se aproximasse, gesticulando para que se aproximasse. O homem obedeceu sem questionar, inclinando-se para a frente. Sun também se inclinou e sussurrou. O que é mais distorcido do que uma maldição? O homem piscou. Oh, pessoas. Resposta errada. Sorrindo docemente, Sun começou a fechar a porta. O homem rapidamente percebeu que tinha errado e abandonou toda aquela atitude de conversar com uma criança. Ele pegou o telefone, fez uma ligação rápida e o estendeu para Sun. Uma voz familiar veio do outro lado da linha. Garoto, esse é seu tio. Não tenha medo, se alguma coisa acontecer, você pode ir até ele. Bip. A ligação terminou abruptamente. Nenhum dos dois pareceu perturbado. Um deles abriu a porta silenciosamente. O outro guardou o celular com calma. O homem pigarreou. Deixe-me apresentar. Sou Masamichi Yaga, irmão mais novo de Yuri. Pode me chamar de tio ou apenas Masamichi. Prazer em conhecê-lo, tio, respondeu Sun educadamente. Já imaginava. A Yuri não te disse nada antes, não é? Masamichi Yaga riu baixinho. Sun ainda estava processando tudo. Ele não fazia ideia de que existia esse tipo de conexão familiar, muito menos porque seu tio tinha aparecido de repente. Esperando um aviso dos pais? Que piada. Yuri entrou em contato comigo, explicou Masamichi. Disse que você despertou sua técnica inata e me pediu para te guiar e te dar um pouco de apoio. Sun esperou que ele se sentasse, então casualmente tirou uma caneta do bolso, segurou a tampa entre os dedos e a entregou. Masamichi aceitou confuso, mas obediente. Sun se inclinou, puxou um isqueiro do nada com a mão direita, fez um gesto de proteção contra o vento com a esquerda e estava prestes a acender a caneta quando ele voltou a si. Endireitando-se rapidamente, ele colocou as 2 mãos nas coxas e disse docemente. Obrigado, tio. Embora seus gestos anteriores transbordassem os hábitos de um conspirador experiente, seu rosto ainda jovem fez Masamichi ignorar tudo. Ele simplesmente presumiu que algum adulto não confiável havia sido uma má influência. Masamichi olhou para ele. Você tem 10 anos agora, certo? Sun assentiu. Parece que sua aparência finalmente está de acordo com sua idade. Isso provavelmente significa que sua técnica se estabilizou. Na sua família, as técnicas herdadas geralmente envolvem o controle do corpo ou da alma. Embora, suponho que também exista a possibilidade de você ter herdado a técnica de manipulação de marionetes da família Yaga. Masamichi o examinou atentamente. Mas está bem claro, você tem um tipo de corpo, certo? Ele continuou. Você se desenvolveu mais rápido que seus colegas desde pequeno. Mesmo que sua técnica tenha desacelerado isso depois, os traços ainda são evidentes. Pela sua massa muscular, forma, distribuição e até mesmo seus hábitos de movimento, tudo mostra que você tem uma força física impressionante. Você deve ter treinado artes marciais. Velocidade, força, poder explosivo. Chegar a esse nível em apenas 3 ou 4 anos. Isso só é possível com uma técnica que aprimora o corpo. Sun assentiu novamente. Você analisou bem. Ele levantou a mão. Uma pergunta rápida. Que tal controlar o corpo e a alma ao mesmo tempo? Impossível, respondeu Masamichi sem hesitar. O mundo do Jujutsu é construído com base no equilíbrio. O corpo e a alma podem parecer separados, mas estão profundamente ligados. Forte influência, forte dependência. Todos têm uma fraqueza. Sempre há uma técnica que contraria e é contrariada. As técnicas de Jujutsu vêm em todas as formas, mas, em última análise, elas visam a alma ou o corpo, e afetam um através do outro. Controlar os dois ao mesmo tempo, isso seria perfeição. E perfeição não existe. Isso fez Sun hesitar, porque ele não só podia controlar seu corpo e sua alma, como também podia controlar sua energia amaldiçoada. Ele concordava com o raciocínio de Masamichi. Sentia o mesmo equilíbrio em ação, uma força rigorosa, avassaladora e quase inabalável. Mas ele era diferente. Masamichi não poderia ter imaginado a verdade. Sun era um viajante de um mundo paralelo. Desde o início, ele existiu fora desse equilíbrio.
Foi assim que sua técnica despertou, e por isso ele alcançou a maestria completa. Agora que ele havia começado a deixar uma marca mais profunda neste mundo, o equilíbrio tentava incluí-lo. Sua taxa de crescimento mais lenta era prova disso, sinais claros do mecanismo em ação. Mas em vez de ficar ansioso, Sun estava animado. Claro, ele deveria estar preocupado, mas não havia necessidade. Seu plano era sólido, rápido porém firme. Ele havia encontrado seu próprio equilíbrio dentro da balança. Ele riu baixinho, usando o equilíbrio para contrabalançar. Ele estava no caminho certo o tempo todo. E então surgiu a energia amaldiçoada. De que lado ele pertencia? Estaria do lado dele ou do mundo? Ele ainda não tinha certeza. Mas uma coisa era clara, sua energia amaldiçoada era inteiramente sua. Seu controle era real. Se o mecanismo de equilíbrio do mundo eventualmente o engolisse por completo, então o avanço provavelmente estaria na energia amaldiçoada. Tudo fazia sentido. Nascido de maldições, retornado a maldições. Certo. Mas Amishi endireitou as costas de repente com uma expressão séria. Seu olhar se fixou em Sun. Antes de começarmos o treinamento formal, tenho uma pergunta para você. Feiticeiros de Jujutsu andam de mãos dadas com a morte, não apenas com a sua própria. Você verá vítimas mutiladas por maldições. Você enfrentará momentos em que terá que despedaçar um corpo amaldiçoado com as próprias mãos. Este não é um caminho fácil. É preciso um certo nível de loucura e um motivo para perseverar. Então, qual é o seu motivo para se tornar um feiticeiro de Jujutsu? Capítulo 5. Razão, hein? Sun Minamoto ficou sério. Seus pensamentos voltaram para sua vida passada. Uma engrenagem na máquina, parte da rotina interminável da vida corporativa, morto antes dos 50 anos por parada cardíaca súbita. Embora chamar de súbita não fosse exatamente correto. No fundo, ele já previa o que estava por vir. Muitas noites em claro. Horas extras demais. Seu coração às vezes saía do ritmo, dores agudas e lancinantes de vez em quando. Problemas cardíacos não eram brincadeira. Ele já pressentia que algo estava errado naquela época e se preparou mentalmente para o pior. Mas ele não tinha pensado muito nisso. Não esperava viver até os 100 anos. 70 teria sido suficiente, apenas o suficiente para não desperdiçar todos aqueles anos de contribuição para a Previdência Social. No fim, ele nem chegou aos 50. Esperado, mas ainda inesperado. Ufa! Sun soltou um suspiro lento. Ele olhou para as próprias mãos. Dedos longos e finos, articulações bem definidas. As unhas estavam aparadas, impecáveis e limpas, com um tom rosado e saudável. Ele se lembrou de como era treinar. A primeira vez que ele subiu no tatame, lutando com alguém, o sangue fervendo, as mãos tremendo incontrolavelmente. Esse tipo de resposta de adrenalina lhe disse tudo o que ele precisava saber. Você gosta disso. A violência no seu sangue. Mas Sun não rejeitou essa parte de si mesmo, porque essa violência era controlada. Quando a calma era necessária, ele conseguia ficar parado. Quando era hora de se mexer, ele conseguia explodir. Sua capacidade de aprender não veio apenas de sua técnica inata, mas de um talento genuíno. E com esse talento, ele queria se tornar mais forte do que qualquer um, para poder proteger as pessoas com quem se importava. O que ele queria era simples, ninguém jamais deveria poder forçá-lo a fazer algo que ele não queria. Com isso, ele deixou o passado para trás. Quem ele costumava ser não importava mais. Quem ele havia se tornado? Não era algo para se pensar demais. Ele não estava tentando ser uma versão melhor de si mesmo. Ele queria ser ele mesmo, apenas melhor nisso. Se ele era bom ou mau, isso era decisão dele. Ele levantou o queixo e encontrou os olhos de Masamichi Yaga. Quero aprender Jujutsu. Quero aprender a exorcizar maldições. Então, me tornarei o mais forte, e protegerei as pessoas ao meu redor. Masamichi Yaga lançou-lhe um olhar longo e cuidadoso, murmurando quase para si mesmo. O mais forte, e protetor, hein? Parecia que ele estava falando com Sun, ou talvez apenas pensando em voz alta. Ele não respondeu diretamente à resposta, nem se demorou nela. Em vez disso, continuou calmamente. Então está bem. A partir de hoje, neste mesmo horário todas as semanas, irei lhe ensinar o que significa ser um verdadeiro feiticeiro de Jujutsu. Seu tom suavizou e a pressão diminuiu um pouco. Como feiticeiro, o mais importante é a energia amaldiçoada. Todos têm um limite natural para suas reservas, mas você ainda é jovem. Você tem espaço para crescer. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é como refinar a energia amaldiçoada. Como eu a refino? Perguntou Sun. Ele não havia aprendido nenhum método. Até então, ele simplesmente usava energia amaldiçoada, deixava-a se recuperar naturalmente e repetia o processo. Com o tempo, suas reservas aumentaram lentamente por conta própria. Quando as pessoas vivenciam fortes flutuações emocionais, a energia amaldiçoada é consumida, mesmo sem lançar uma técnica, disse Masamichi. Ele estendeu a palma da mão, e um fio macio de energia amaldiçoada girou suavemente em sua mão. Então o que você precisa aprender é como administrar suas emoções, ou mais precisamente, como controlar sua energia amaldiçoada mesmo quando suas emoções estão flutuando para que ela não se esgote. O que você está tentando fazer é extrair energia amaldiçoada da menor centelha de emoção. Você pode até mesmo buscar deliberadamente gatilhos emocionais, coisas que o mexem com você, para gerar uma reação. Ele acenou com a mão e a energia desapareceu. Vá em frente e experimente. Masamichi pegou seu chá e começou a beber, dando tempo para Sun pensar e experimentar. Sun já vinha sentado em uma montanha de ideias há algum tempo, mas até hoje não sabia por onde começar. Agora, com alguém para guiá-lo, a empolgação fervilhava dentro dele. Masamichi explicou tudo claramente.
O processo foi simples. Estimule a emoção, gere energia amaldiçoada, refine a energia amaldiçoada. O mundo do Jujutsu era cheio de maldições, mas nenhuma delas era verdadeiramente dele. Os feiticeiros de Jujutsu, em certo sentido, eram autossuficientes. A energia amaldiçoada nascida da emoção desapareceria se não fosse controlada. Somente extraindo-a ativamente ela poderia realmente se tornar sua. E Sun percebeu que ele já havia cumprido a maioria das condições. Não importa qual passo, o núcleo era o mesmo: controlar. E quando se tratava de controle, Sun tinha isso de sobra. A energia amaldiçoada se curvava à sua vontade como um membro. Emoções? Esses também estavam sob seu comando. Qualquer pessoa que tenha feito biologia no ensino médio sabe. Dopamina, se estiver muito baixa, você se sente apático, ansioso, nervoso. Adrenalina, muito alta, você fica irritado e se irrita facilmente. Serotonina, se estiver em falta, você cai em depressão, impulsividade. Havia tantos caminhos, muitas maneiras de manipular o estado do corpo, mas os humanos evoluíram para serem incrivelmente complexos. Puxar um fio poderia afetar toda a teia. Ele precisava proceder com cuidado. Ele se concentrou e começou seu julgamento. Primeiro, ele reduziu sua dopamina, apenas para o limite inferior da faixa normal. Ele imediatamente sentiu uma leve tensão, não muita, mas o suficiente para ser registrada. Não o suficiente para gerar energia amaldiçoada. Em seguida, ele ajustou outros hormônios, mantendo tudo dentro dos limites normais. Seu estado emocional começou a mudar. Irritação, agitação, um pouco de tristeza. Ainda não é o suficiente. Então ele se voltou para dentro, para a alma. Como se sente uma alma tensa? E uma alma raivosa? Uma alma consumida pelo ódio? Ele poderia imitar o estado de emoção através da alma, e ao fazer isso desencadear a própria emoção? Com a precisão de sua técnica inata, ele realizou facilmente esses ajustes finos. De fato, trabalhando em conjunto, corpo e alma amplificaram a negatividade. Ele se viu em um estado estranho, emoções conflitantes se misturando, até opostos aparecendo ao mesmo tempo. Mesmo assim, ele permaneceu frio, distante, totalmente no controle, como se observasse tudo à distância. Ele aumentou ainda mais a negatividade. Então, ele viu a energia amaldiçoada. No início, ele se dividiu, metade dele, metade ligado ao sistema de Jujutsu. Então a balança se inclinou. Tudo passou a ser dele. Sua energia amaldiçoada havia crescido. Mas Amish estava observando o tempo todo. Ele viu Sun mergulhar em pensamentos, sentar-se ereto. Então a mudança começou. Os músculos ficaram tensos. Os punhos cerrados. Seu rosto escureceu. Uma pressão pesada e sufocante tomou conta da sala, como se ele estivesse irradiando desespero. Que o mundo queime. Que todos morram. Mas Amish se deixou engolir por aquela aura opressiva. Suas próprias emoções se distorceram, tornando-se irritáveis, raivosos, desesperados. Então, uma onda de energia amaldiçoada irrompeu, mas quase instantaneamente acalmou-se, fluindo suave e obedientemente pelo corpo de Sun. Mas Amish estalou a língua surpreso. Então ele olhou para cima e viu Sun ainda mantendo o estado de refinamento, com o corpo todo tenso de concentração. Lentamente ele ergueu a cabeça com um olhar pensativo e feroz nos olhos. Então, isso significa que eu aprendi? Ele perguntou. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Você é muito talentoso. Gostaria de ser meu aluno? Sensei. Sun Minamoto mudou a forma de se dirigir a ele sem hesitar. Isso o lembrou de seu primeiro mentor, mas se tornar aluno de Masamichi Yaga era claramente a escolha certa. No mundo do Jujutsu, há um sistema de classificação. Grau especial, depois graus 1 a 4, com o grau especial sendo o mais poderoso. Se armas comuns funcionassem com espíritos amaldiçoados, as comparações seriam mais ou menos assim. Grau especial, como bombardeio de carpete com bombas de fragmentação. Grau 1, um tanque, mas ainda não é reconfortante. Grau 2, dificilmente administrável com uma espingarda. Grau 3, uma pistola serviria. Grau 4, um taco de madeira é suficiente. Cabeças de mosca, o espírito flutuando acima da cabeça de Sun Minamoto, nem sequer estava no grau 4. Não era classificado e não representava nenhuma ameaça. As classificações dos feiticeiros de Jujutsu fazem referência aos graus dos espíritos amaldiçoados, mas dentro do mesmo nível os feiticeiros são geralmente mais fortes. No entanto, os feiticeiros de Jujutsu de nível especial seguem um padrão totalmente diferente, um dos quais é a capacidade de destruir uma nação sozinho. Então, quem é Masamichi Yaga? Ele ainda não era o diretor, não usava óculos escuros e não havia nenhum panda de pelúcia ao seu lado. Mas no futuro, até onde Sun Minamoto se lembrava do último capítulo do mangá, Masamichi Yaga quase se tornará o 5º grau especial em um mundo onde existiam apenas 4. A maioria dos feiticeiros de Jujutsu chegava ao grau 2 ou semigrau 1. Por razões desconhecidas, ele se recusou a ser avaliado para o grau especial. Mesmo assim, sua força claramente atingiu o auge do mundo do Jujutsu. Ele tinha uma rede de contatos abrangente. 2 dos alunos da classe especial eram seus alunos, um era aluno de um aluno e o último era um aluno do 3º ano com quem ele tinha boas relações. E o mais importante, ele também era irmão mais novo da senhora Minamoto, e tio de Sun. Então, para Sun Minamoto ter um irmão mais velho, poderoso para abrir caminho definitivamente seria útil. Ótimo! Mas Amishi Yaga pareceu satisfeito. Levantou-se, olhou ao redor e finalmente caminhou até um espaço aberto na sala de estar. Parou. Você dominou o refinamento da energia amaldiçoada. O próximo passo é o desenvolvimento da técnica. Ele ergueu a palma da mão, energia amaldiçoada girando ao redor dela como água corrente. Ele olhou diretamente para Sun Minamoto. Venha, me dê um soco aqui. Sun Minamoto se levantou, caminhou até ele e, sem hesitar, puxou o braço para trás e deu um soco. Bang!
Um impacto baixo e agudo ecoou. Ele usou energia amaldiçoada. Masamichi Yaga aumentou a produção de sua própria energia amaldiçoada no momento em que o soco veio. Punho e palma colidiram e então permaneceram imóveis, travados no lugar. Sumi Namoto retirou a mão. Ele havia igualado a energia amaldiçoada que cobria a palma de Yaga, mas adicionou um pouco de sua própria força bruta. Yaga percebeu instantaneamente e bloqueou com facilidade. Não é de se admirar que a geração mais velha de feiticeiros de Jujutsu sempre tenha tido tanta calma e confiança. Yaga puxou o braço para trás, silenciosamente remexeu no bolso e tirou um ursinho de pelúcia? Ele canalizou a energia amaldiçoada para dentro dela e a jogou no chão. O urso se levantou sozinho e começou a se mover. Tente novamente, disse Yaga. Tente o quê? Bang! Sumi Namoto rapidamente levantou os braços para bloquear a cabeçada do urso, abaixou seu centro de gravidade, inclinou-se para contra-atacar e cravou os dedos dos pés no chão. Naquele instante, ele fez tudo o que pôde para se manter firme. Mesmo assim, ele deslizou um pouco para trás. Após atingir o braço dele, a boneca quicou com notável flexibilidade, pousando suavemente e quicando no lugar. Não atacou mais. Silvo, você entendeu agora? Masamichi Yaga pegou a boneca enquanto ela pulava, afagou sua cabeça e disse: usei a mesma quantidade de energia amaldiçoada, mas o poder por trás dela era completamente diferente. Igual? De jeito nenhum. A força da maldição agora era claramente muito maior, essa é a diferença. Sumi Namoto manteve a admiração estampada no rosto, embora por dentro revirasse os olhos. Incrível, incrível. Como você fez isso? Masamichi Yaga riu baixinho e com as mãos atrás das costas falou sem pressa. Se a energia amaldiçoada é como a eletricidade, então as técnicas são os aparelhos. Você não pode simplesmente liberar eletricidade diretamente, é preciso canalizá-la para um aparelho para gerar efeitos diferentes. A energia amaldiçoada tem poder inerente, mas é somente quando combinada com uma técnica que ela atinge seu potencial máximo. Ele entregou a boneca para Sumi Namoto. Minha técnica é a manipulação de marionetes. Ela me permite criar cadáveres amaldiçoados. Eles têm um núcleo que funciona como um coração. Quanto mais energia amaldiçoada ele contém, mais forte ele se torna. Esse núcleo é tanto sua fonte de energia quanto sua fraqueza. Assistir. Sumi Namoto pegou o cadáver amaldiçoado. Ele começou a se debater imediatamente. Uma tênue luz azul brilhou em torno de seus tornozelos. Ele olhou para Yaga com uma expressão estranha. A fraqueza deve estar escondida em um lugar inesperado para estar segura, explicou Yaga calmamente. Sumi Namoto pressionou levemente o pé da boneca. Não sentiu nenhuma diferença. Ele se contorceu um pouco e depois ficou mole, como se tivesse esgotado toda a sua energia. Ele se movia sozinho, mas claramente não estava vivo nem era inteligente. A julgar pelo termo fantoche, ele provavelmente seguia comandos básicos ou podia ser totalmente controlado por Yaga para executar ações complexas. Sua força era inegável. Mesmo que Masamichi Yaga tivesse aumentado sua produção de energia amaldiçoada, Sumi Namoto conseguia ver claramente a diferença. A mesma quantidade de energia amaldiçoada quando usada em uma técnica, era muito mais poderosa do que usá-la bruta para defesa ou ataque. E quanto à sua própria técnica? Sumi Namoto abriu as palmas das mãos, energia amaldiçoada fluindo. Um pedaço de pele enrugou-se, camadas se dobraram e se esticaram até que uma fenda se abriu lentamente, revelando uma pupila negra. Sua visão mudou instantaneamente. O olho em sua palma girou, dando-lhe uma nova perspectiva de cima. Um homem grande e uma criança entraram em seu campo de visão. Ele ponderou por um momento, então sentiu algo se mover também na palma direita do corpo espiritual. A pele ali tremeu levemente, como se outro olho estivesse prestes a se abrir. Ele rapidamente desviou um pouco do foco para estabilizar o corpo da alma, impedindo que o segundo olho emergisse. Logo, o olho original desapareceu e sua palma voltou ao normal. Ufa, funcionou. Ele sempre fora capaz de se modificar, mas nunca fizera mudanças drásticas. Modificação era uma coisa, restauração era outra. Era isso que realmente importava. Ele tinha excelente controle, mas ainda lhe faltava total confiança. Ele tinha muitas ideias, mas as controlava. Se transformasse em algo muito bizarro, se arrependeria e não teria onde desabafar. Agora, com mais conhecimento e com Masamichi Yaga cuidando dele, ele deu um salto, e teve sucesso na primeira tentativa. Aquele olho, com sua estrutura interna, suprimento sanguíneo e ligações nervosas, exigiu conhecimento complexo, mas ele o construiu, e funcionou. Isso marcou uma nova fase. Sua alma agora podia se ancorar ali, enquanto seu corpo passava por mudanças radicais. Esse era seu objetivo para essa nova etapa. Masamichi Yaga foi embora. Ele já tinha ensinado o suficiente por hoje e queria dar tempo para Sumi Namoto assimilar tudo. Ele estava ocupado e mesmo encontrar tempo uma vez por semana não era fácil. Ele não perguntou sobre o olho ou a cabeça de mosca. O desenvolvimento do Jujutsu é algo pessoal. É crucial manter as coisas em segredo. Ele poderia oferecer orientação com base na experiência, mas não interferiria muito. Fornecer um espaço seguro para crescer era suficiente. O resto dependia de cada um. Ao escolher o caminho de um feiticeiro de Jujutsu, você caminha de mãos dadas com a morte. Cedo ou tarde você terá que se adaptar. Essa é a essência do mundo do Jujutsu. Capítulo 7. O que é isso? Masamichi Yaga encerrou a lição da semana e entregou um caderno a Sumi Namoto. Leia você mesmo, ele disse, indo embora sem olhar para trás. Sumi Namoto abriu a capa em branco. Na página de título, havia 2 linhas escritas à mão. Nova edição padrão para aprendizagem de técnicas básicas de maldição, iniciante, parte 1, publicado pelo Colégio Técnico da Maldição Metropolitana de Tóquio. Definitivamente foi escrito à mão. Ele folheou o livro cuidadosamente. A maior parte abordava conhecimentos básicos sobre o mundo do Jujutsu. O restante era para iniciantes, fazendo jus ao título iniciante.
Ultimamente a agenda de Suminamoto estava lotada. Ele já havia concluído o ensino obrigatório e se lançou direto no ensino médio. Nesse ritmo, terminaria tudo em cerca de 6 meses. Seus estudos em biologia humana também estavam no caminho certo: citologia, ciência neuromuscular, nutrição, pontos de acupuntura, dinâmica cerebral e hormonal, corpos cetônicos e sistemas endócrinos. A lista de teorias era infinita. Ainda assim, tudo estava ocorrendo com um plano claro e prática constante. Seu treinamento em artes marciais agora dependia principalmente de esforço pessoal. Ele raramente procurava instrutores. Já havia esgotado todo aquele círculo. Suminamoto permaneceu constante, os treinadores iam e vinham. A essa altura, ele não precisava mais se apegar a técnicas específicas. Com controle perfeito nas mãos, nada estava fora dos limites. Ele estava explorando o que melhor se adequava ao seu corpo, o que gerava mais potência, como otimizar técnicas com base em sua constituição física e altura. Ele estava trilhando seu próprio caminho nas artes marciais, movendo-se com facilidade e confiança. A maior parte do seu tempo, porém, era gasto estudando técnicas amaldiçoadas. O crescimento de sua energia amaldiçoada era lento. Embora tivesse aprendido a refiná-la, ele não conseguia treiná-la em excesso, equilibrando a alma e o corpo, permitindo flutuações emocionais sem deixar que elas causassem tensão mental. Ele ainda estava trabalhando nesse delicado equilíbrio. Um horário fixo de prática por dia era suficiente. Disciplina era fundamental, e manter o bom humor era crucial. Caso contrário, seria difícil se recuperar de um colapso. Seu objetivo atual era promover o desenvolvimento completo do corpo, da alma e da energia amaldiçoada, atingir seu limite e manter esse estado máximo. Ele já havia começado a intervir. Ultimamente ele vinha experimentando, dormindo o suficiente para estimular o hormônio do crescimento, regulando a digestão para absorver nutrientes mais rapidamente, fazendo exercícios estratégicos para estimular o crescimento ósseo. Cada movimento foi cauteloso, calculado para evitar efeitos colaterais. Os limites físicos de uma criança de 10 anos não eram os mesmos de uma de 18 anos. O desenvolvimento completo foi crucial. A maioria das suas ideias dependia dessa base. Ainda assim, o mecanismo de equilíbrio do corpo o limitava. Seu crescimento físico havia se transformado em um campo de batalha contra ele. Não que ele não conseguisse acelerar as coisas, simplesmente não era grande coisa. No auge, a diferença entre seu crescimento e a idade real era de 6 anos. Agora havia diminuído para 3. Com mais experiência, ele percebeu que poderia começar a mexer nesse mecanismo de equilíbrio. Desenvolvimento físico, maturidade, envelhecimento. Ele acelerava a primeira metade, desacelerava a segunda. Não se importava muito com o envelhecimento, o que importava era a rebelião. Você escolheu essa luta, mecanismo de equilíbrio. Agora eu tenho o controle. Nem Jesus pode me parar. O mecanismo de equilíbrio do sexo. Quanto ao desenvolvimento de sua técnica, dos ossos ao sangue, aos meridianos, músculos e pele, através dos principais sistemas circulatórios do corpo, nutrindo a medula, purificando o sangue, fortalecendo a fáscia, construindo músculos, refinando a pele. 5 sentidos: reflexos, velocidade, força, constituição. Suas capacidades físicas estavam melhorando rapidamente. Sua alma permanecia pura, reforçando sua essência e ancorando seu corpo. O lado sobrenatural ainda não havia se manifestado muito, mas seus benefícios eram claros. Memória fotográfica, vontade de ferro, espírito poderoso. 4 horas de sono foram suficientes para recarregar as energias. Mais tempo para estudar. Mas Amishi Yaga terminou mais uma semana de aula e entregou um novo caderno. Então, como sempre, ele foi embora sem olhar para trás. Nova edição padrão para aprendizagem de técnicas básicas de maldição, intermediário, publicado pelo Colégio Técnico da Maldição Metropolitana de Tóquio. Suminamoto sentou-se de pernas cruzadas sobre uma almofada de futon. A carne em suas costas ondulou e se contorceu. Ele prendeu a respiração, totalmente concentrado, canalizando a força silenciosamente. De vez em quando, um grande caroço surgia sob sua pele e logo depois voltava a se achatar. Algo estava tentando explodir. Um som escorregadio e estridente, como se alguém estivesse tirando um pé de lama pegajosa, ecoou fracamente. Sangue e carne jorraram de suas costas. Em meio ao movimento, um braço começou a tomar forma, coberto de sangue espesso, com alguns vasos sanguíneos balançando desordenadamente entre os dedos. Era grotesco. Ele forçou o braço a se firmar. A carne e o sangue recuaram sob sua pele, deixando o membro limpo e liso. Ele cerrou e relaxou o punho algumas vezes. Seus músculos se expandiram e contraíram naturalmente. Linhas definidas ondulavam sob a pele, como feixes de cabos de aço, exalando força bruta e graça natural, como se esculpidas pela natureza. Suminamoto apoiou as mãos na mesa como um aluno atento em sala de aula. Por trás, o novo braço pegou rigidamente uma caneta e começou a anotar os experimentos em seu caderno. Legal. Vamos chamá-lo de terceira mão. O braço fez um sinal positivo. Seus movimentos estavam ficando mais suaves, sem nenhuma diferença em relação aos outros 2 braços. Um clima brincalhão tomou conta dele. Ele agitou a terceira mão freneticamente, tentando todos os tipos de movimentos. Sem querer, ele a jogou contra a mesa, abrindo um buraco no meio. Golpes esmagadores e perfurantes são muito diferentes. O último demonstrou muito mais poder. Ele segurava um papel na mão esquerda e uma caneta na direita. A terceira mão praticava levantamento de peso e levantamento terra. Após alguns testes, ele anotou: força, grau 3. O braço começou a se transformar novamente. A palma direita se estendeu como uma ponta afiada. Ele a cravou na mesa, perfurando-a facilmente sem resistência. Então, o antebraço se transformou em uma lâmina semelhante a uma foice, cortando o ar com gritos estridentes. Num piscar de olhos, Suminamoto cortou todos os 4 cantos da mesa. Ele registrou: dureza, grau 4. Nitidez, grau 3.
É transformação livre, grau 3. Ele parou de controlar a terceira mão e a deixou solta. Olhos se abriram um a um ao longo de sua superfície, cada um olhando em uma direção diferente, piscando fora de sincronia. Algumas pupilas tremiam sem parar, com expressões vazias e enlouquecidas. Seus pontos de sanidade despencaram. Depois de cerca de 1 minuto, os olhos se fecharam um após o outro. O braço desapareceu. Metade se dissipando em uma névoa negra, a outra metade recuando para dentro do corpo. Ele resumiu suas descobertas. A estrutura era feita de energia amaldiçoada e carne, com uma divisão padrão de 50-50, mas a proporção podia ser ajustada para efeitos diferentes. No momento, seu poder estava no auge do grau 4, próximo ao grau 3. Pelos padrões de um espírito amaldiçoado, ele poderia facilmente lidar com um típico grau 3. Aqui disse Masamichi Yaga, entregando outro caderno. Sumi Namoto abriu a capa. Como esperado. Nova edição padrão para aprendizagem de técnicas básicas de maldição, avançado, publicado pelo Colégio Técnico da Maldição Metropolitana de Tóquio. O conteúdo estava ficando mais rico, cobrindo técnicas comuns, espíritos amaldiçoados, ferramentas amaldiçoadas, técnicas de barreira, e se aprofundando em suas mecânicas. Eles vinham a cada 6 meses em média. Esta era a terceira vez. No ritmo de aprendizado de Sumi Namoto, parecia terrivelmente lento. Você não pode me dar o conjunto completo de uma vez? Ele perguntou. Não. Esse ritmo é o mais adequado, respondeu Masamichi Yaga, encerrando o processo. Ou, é porque o próximo ainda não foi escrito? Ele perguntou, testando as águas. Yaga lançou-lhe um olhar de soslaio e mudou de assunto. Você está quase no grau 3, certo? Responder a uma pergunta com outra pergunta. Que grosseria. Sojumi Namoto assentiu. Ótimo. Em breve, levarei você para vivenciar a vida real de um feiticeiro de Jujutsu. Capítulo 8. Depois de mais de meio ano, o espere um pouco de que Masamichi Yaga falou finalmente chegou. O novo livro já estava na metade do volume intermediário, e só agora chegou o momento. Naquela manhã, pouco antes do amanhecer, Masamichi Yaga apareceu na porta. Preparar? Hoje ele estava vestido com um terno preto formal, o que lhe dava um ar bastante solene. Só um segundo. Sumi Namoto, bem versado no layout, rapidamente encontrou a chave e destrancou a porta do porão. Este era o arsenal de armas da senhora Minamoto. Lá dentro, uma dúzia de bonecos de madeira em tamanho real estavam no centro, com suas superfícies crivadas de cortes e marcas de perfuração. As paredes estavam cobertas com todo tipo de arma imaginável: espadas, lanças, sabres, alabardas, machados, ganchos e forçados. A coleção estava impressionantemente completa, mas as mais abundantes eram as armas de arremesso e de projéteis, facas voadoras, machados, flechas, lanças curtas, todas organizadas em vários suportes de ferramentas. O propósito deste arsenal não era difícil de entender. Bastava considerar a técnica inata da senhora Minamoto. A manipulação de marionete se apresenta de muitas formas. Algumas controlam robôs, outras controlam armas e sim, algumas até controlam bonecas. Falando nisso, Masamichi Yaga, é você. Atualmente a senhora Minamoto provavelmente estava em torno do semigrau 1, o que a colocava entre as melhores do mundo do Jujutsu. Sua técnica foi herdada da família Yaga. Ela tinha paixão por lâminas e armas desde a infância e, naturalmente, seu desenvolvimento se inclinou nessa direção. Ela também era ferreira. Para ampliar o poder de suas técnicas, ela estudou deliberadamente a criação de ferramentas amaldiçoadas. Ferramentas amaldiçoadas, armas imbuídas de maldições perigosas porém protetoras, são classificadas de 1 a 4, como as dos feiticeiros. Quanto maior a classificação, mais poderosa é a ferramenta. Não é fácil forjar uma. Da elaboração de projetos à seleção de materiais, passando pela forja, refino, têmpera, montagem, polimento e até pintura, o processo é meticulosamente complexo. Sem mencionar as ferramentas especializadas e o extenso trabalho de preparação envolvidos. Com uma taxa de sucesso tão baixa quanto 1 em 10, ou até mesmo 1 em 100, criar uma ferramenta amaldiçoada exige o momento, o local e o esforço pessoal perfeitos. Só assim ela poderá se harmonizar plenamente com a técnica inata do usuário e liberar todo o seu potencial. Naturalmente, o arsenal não estava cheio de ferramentas amaldiçoadas. Armas comuns constituíam a maioria. Ela não era particularmente talentosa em forjaria. Sumi Namoto pensou em algo que provavelmente deixaria a senhora Minamoto chateada se ela ouvisse. Além das que ela havia coletado, havia apenas algumas ferramentas amaldiçoadas que ela pessoalmente forjou, menos de 5 no total. Sumi Namoto também aprendeu um pouco de técnica de forja. Ferramentas amaldiçoadas eram valiosas e ele sempre as mantivera com cuidado. Com o tempo, a exposição constante lhe ensinou alguns truques. Ele praticava com frequência e combinado com o conhecimento do novo guia de Jujutsu. Sua taxa de sucesso na criação de ferramentas amaldiçoadas superava discretamente a dela. Após anos de treinamento marcial e prática frequente, ele já conhecia bem as armas. Embora ele preferisse o combate corpo a corpo, o impacto bruto de socos, cotoveladas, joelhadas e chutes, o feedback imediato o ajudou a reagir mais rápido. Ainda assim, empunhar uma arma sempre ofereceu uma vantagem. Pelo menos até seu corpo se tornar mais resistente e afiado que uma ferramenta amaldiçoada, ele precisaria de uma arma sólida. Ele pegou uma espada, balançou a cabeça e a largou, refinada demais. Então, uma lâmina longa, ele limpou o fio, mas não ficou satisfeito. O fio único não tinha equilíbrio no ataque e na defesa. Um machado de 2 gumes, muito volumoso. Lanças e alabardas, muito longas, impróprias para transporte. Ganchos e garfos, muito estranho. Depois de dar uma olhada em todos eles, ele finalmente pegou um par de sapatos curtos, cada um com cerca de 30 centímetros de comprimento, com 2 gumes e pontas de diamante em ambas as extremidades, o centro envolto em gaze escura.
Pareciam perfuradores portáteis e sem anel. Elas também estavam entre as poucas ferramentas amaldiçoadas que a senhora Minamoto havia forjado. Sumi Minamoto girou-os nos dedos algumas vezes antes de prendê-los atrás da cintura. Seu sangue começou a esquentar, a excitação borbulhando. Ele saiu do porão e ficou diante de Masamichi Yaga. Preparar. Depois de anos como um assassino de cabeças de mosca, e ainda mais tempo enterrado no meio acadêmico, ele finalmente estava entrando em combate real. Em sua vida passada, ele era apenas um cara comum. Não se tornou extraordinário de repente depois de chegar a este mundo. Ele simplesmente se apegou àquilo em que era bom, estudar, e isso fazia parecer competente. Mas agora, ele estava adentrando o desconhecido. Não sabia o quão bem se sairia. No fundo, ele ainda era uma pessoa comum, só que um pouco mais realizado. Vamos, disse Masamichi Yaga, levando-o para fora da porta e para dentro de um sedã preto. Eles ficaram quietos no início. Depois de dirigir por um tempo, Masamichi Yaga finalmente falou. Esta é uma missão de extermínio de espíritos amaldiçoados de grau 1. Um espírito amaldiçoado se formou dentro de um reformatório juvenil. É extremamente perigoso, 15 feridos, 9 mortos. Precisamos eliminá-lo imediatamente. Parecia que ele tinha entrado em algum tipo de modo de missão. Eles chegaram rapidamente. Masamichi Yaga estacionou junto ao meio-fio, e os dois se aproximaram do portão principal do reformatório. A área havia sido isolada. O acesso não era permitido. Masamichi Yaga mostrou sua identidade, e ninguém os impediu de seguir em direção à entrada. A energia amaldiçoada aqui é densa, disse Sumi Minamoto, olhando para cima. Uma névoa escura subia, acumulando-se acima do reformatório, formando uma nuvem negra e agitada. A aura lá dentro fervilhava, opressiva e pesada. Masamichi Yaga não respondeu. Observou o prédio atentamente por um momento. Então, levantando a mão direita, ele dobrou os dedos anelar e mínimo. Pressionou o polegar contra os nós dos dedos e segurou os dedos indicador e médio estendidos na frente da boca. Emerja da escuridão, mais negra que a escuridão. Purifique o que é impuro. Era a cortina. A memória de Sumi Minamoto se encaixou. O novo guia de Jujutsu descreveu isso em detalhes. Faça o sinal de mão com a ponta da espada, entoie o feitiço e canalize a energia amaldiçoada para implantar a barreira, conhecida como cortina. Ele relembrou os pontos principais. Apenas o gesto da mão direita era para cantar. O feitiço tinha que ser sussurrado claramente sem erros. E a energia amaldiçoada precisava ser controlada, nem muito, nem pouco. Um líquido espesso, parecido com tinta, jorrou de cima, espalhando-se em uma barreira hemisférica preta que envolvia todo o reformatório. Vamos lá. Pessoas comuns não conseguem ver a cortina. Mesmo que consigam ver através dela, não têm ideia do que está acontecendo lá dentro. Masamichi Yaga entrou primeiro. Sumi Minamoto seguiu. Dentro da cortina, o ar parecia visivelmente mais escuro. Tudo estava envolto em sombras. Não tinham caminhado muito quando avistaram uma centopeia com aparência humana. Seu abdômen estava coberto por inúmeros olhos. O corpo enorme se enroscava no prédio, expelindo energia amaldiçoada para o céu e murmurando sussurros sinistros. Eles avançaram alguns passos. De repente, metade dos olhos da criatura se moveu, fixando-se neles com um olhar arrepiante. As pupilas tremeram, salientes com veias injetadas de sangue. Masamichi Yaga curvou os dedos, mantendo a mão acima da cabeça do ursinho de pelúcia. Uma energia amaldiçoada surgiu. O urso sorriu, uma sombra vincando seu rosto do nariz à testa. Daquele rosto de boneca, ferocidade. Sumi Minamoto sentiu a torção do espaço, o urso desapareceu. Ele reapareceu acima da centopeia. A maldição perseguiu o urso com os olhos, mas não conseguiu detê-lo. O urso socou o próprio abdômen, ardendo os olhos a cada golpe. Carne e sangue voaram em todas as direções. O espírito amaldiçoado gritou, contorcendo-se e esmagando o prédio na tentativa de destruir o urso. Mas era pequeno e ágil demais. Esquivava-se com facilidade, desviando dos ataques. A maldição indefesa destruiu metade do prédio em agonia. A poeira explodiu mascarando tudo. Os sons da batalha desapareceram. E então, silêncio. Sumi Minamoto abanou o ar. Quando a poeira baixou, a centopeia jazia esparramada no chão, enorme e derrotada. No topo de sua cabeça estava o pequeno urso, um contraste gritante de tamanho. Ele caminhou pelos escombros. Aqui e ali, ainda eram visíveis restos de corpos. Ele estendeu a mão e colocou-a sobre o cadáver do espírito amaldiçoado, sentindo-a silenciosamente. O espírito amaldiçoado começou a se dissolver em uma névoa negra, que se elevou em direção ao céu. As nuvens escuras acima do reformatório se dissiparam lentamente. Para onde foi toda essa energia amaldiçoada? Sumi Minamoto observou, estreitando os olhos. Ele não conseguia descrever exatamente como se sentia. Ele não tinha medo, nem sentia nojo do sangue e da carne. Ele já tinha ouvido antes. Não tenha curiosidade sobre o cheiro da morte. Não é como qualquer outro. Quando você o sente pela primeira vez, seus instintos gritam, é o cheiro de um cadáver. Os sensíveis entram em pânico. Está intrinsecamente ligado ao DNA humano. Ele acenou o ar novamente e estranhamente calmo. Viu? A vida humana é frágil, disse Masamichi Yaga, de pé ao lado dele. Lugares como escolas e hospitais repletos de memórias, são locais propícios para o acúmulo de maldições. Espíritos amaldiçoados tendem a permanecer onde nasceram. Se conseguirmos exorcizá-los antes que as vítimas aumentem, ainda há esperança de que esses lugares se recuperem. Felizmente, este caso foi detectado a tempo. Masamichi Yaga não terminou, mas Sumi Minamoto completou o resto em sua mente. Existem inúmeros lugares por aí, vilas remotas, cantos escuros da cidade, onde dezenas de milhares morrem silenciosamente nas mãos de espíritos amaldiçoados. Não há trégua entre humanos e espíritos amaldiçoados. A vida de um feiticeiro de Jujutsu é dedicada a salvar pessoas da beira da morte, ou a oferecer a própria vida em troca. O silêncio caiu entre eles. Vamos lá.
Ainda temos mais tarefas hoje. Precisamos nos mexer rápido. Masamichi Yaga pegou o ursinho de pelúcia e o guardou casualmente no bolso. O próximo alvo é um espírito amaldiçoado de grau 3. Você consegue lidar com ele, então vou deixar isso com você. Sim. Sumi Namoto soltou um suspiro trêmulo. Suas mãos tremiam. Seus dentes estalavam. Parecia que ele estava no auge de uma montanha-russa logo antes da queda. Seu coração batia forte, bombeando sangue por todos os membros. Seu olhar baixou. Seu corpo ficou imóvel. Suas mãos estavam firmes novamente. O local da missão era uma aldeia. O relato sobre espíritos amaldiçoados aparecendo ali veio diretamente dos aldeões. Um dos anciãos, bastante supersticioso, notou algo estranho e ficou de olho. Quando as coisas começaram a ficar estranhas, ele prontamente relatou. Então, quando Sumi Namoto e os outros chegaram, não havia vítimas, e todos os moradores já haviam sido levados em segurança para a praça da vila. O espírito amaldiçoado foi avistado na parte oeste da vila. Após chegar, Masamichi Yaga se afastou sem dizer uma palavra, como combinado. Tudo seria resolvido por Sumi Namoto. Sumi Namoto não se abalou. Acalmou-se e começou a observar atentamente aquela parte da vila. A concentração da maldição não era nem de longe tão pesada quanto a de grau 1. Na verdade, nem chegava perto. A informação era precisa. O espírito amaldiçoado era de grau 3. Sumi Namoto ergueu os dedos da espada e silenciosamente entoou. Emerja da escuridão, mais negra que a escuridão. Purifique o que é impuro. Ao mesmo tempo, ele canalizou sua energia amaldiçoada. Um líquido preto mais escuro que o normal apareceu acima da vila. Sumi Namoto franziu a testa e concentrou parte de sua energia. O preto desbotou para um tom mais claro e pingou com sucesso, formando uma barreira que envolvia o canto oeste da vila. Ele entrou na cortina sozinho. Lá dentro, ainda havia sinais de vida, algumas casas nem sequer tinham fechado as portas. Dava para ver comida nas mesas ainda fumegando. A vila não era grande, e apenas cerca de 1/3 dela estava cercada pela cortina. O espaço era ainda mais confinado. Ele logo localizou o espírito amaldiçoado. Parecia um pinguim ereto, um corpo inchado sustentado por pernas humanas, uma boca vertical semelhante a um zíper descendo pelo abdômen, uma cabeça triangular e 3 olhos igualmente espaçados no rosto, substituindo todas as outras características. No momento em que Sumi Namoto o avistou, ele também o viu. Os vasos sanguíneos em seus olhos saltaram e sua cabeça pontuda se abriu no topo, revelando fileiras de dentes irregulares e irregulares. Uma rápida olhada mostrou que havia 3 fileiras na parte superior e inferior. Ele não se distraiu, simplesmente reuniu uma tonelada de informações naquela fração de segundo. Por exemplo, a boca em seu abdômen era uma isca, e a boca no topo da cabeça abrigava um órgão jato na garganta. Sumi Namoto mudou ligeiramente de posição, observando o órgão de jato se contrair e inchar. Como esperado, um jato de fluido amarelo escuro jorrou. Ele se esquivou preventivamente. Ele não atacou imediatamente. Em vez disso, observou, reunindo informações em primeira mão. Mesmo que Masamichi Yaga o tivesse informado sobre o espírito, Sumi Namoto confiava em seus próprios olhos e no que podia sentir diretamente. Quando o ataque do espírito amaldiçoado falhou, ele avançou contra ele. Então, o mecanismo do jato não pode disparar continuamente? Suas pernas mal suportavam seu peso, e sua velocidade de corrida era medíocre. As pernas não pareciam ter nenhuma característica especial. Seus braços curtos, em forma de asas, tinham uma massa muscular decente, provavelmente adequados para tapas ou golpes, mas só seriam eficazes em combates próximos. Suas opções de ataque eram limitadas. Ele dependia de pancadas no corpo e mordidas? Sumi Namoto lançou uma estaca curta, os músculos do braço flexionando-se fortemente. Com um movimento repentino, a estaca voou à frente de seu movimento e perfurou diretamente a boca aberta do espírito. O espírito amaldiçoado soltou um grito de gelar o sangue. Seu impulso parou imediatamente quando ele agarrou a cabeça com suas asas curtas e uivou de dor. Claro, Sumi Namoto não ficou parado ali. Ele se aproximou com uma explosão de velocidade. Plantando o pé esquerdo à frente como um eixo, ele balançou a perna direita, torcendo a cintura e aplicando força em um chute lateral com o joelho, direcionado à coxa do espírito. Rachadura. O som de ossos quebrando ecoou quando o espírito caiu sobre um joelho. Toda a sequência foi suave e fluida. O espírito amaldiçoado só conseguiu cuspir um pouco de ácido e cambalear alguns passos para frente. Sumi Namoto chutou ou pisou na boca falsa em seu abdômen, arrancou o pequeno espinho e então, um por um, arrancou seus olhos. Ele não sabia bem o porquê, mas sempre sentia uma vontade enorme de mirar nos olhos. Mais ou menos como quando era criança e via aquelas bolinhas no plástico bolha, ele não conseguia resistir e estourá-las repetidamente. Principalmente com espíritos amaldiçoados como este, redondo e suculento. O espírito uivou mais algumas vezes antes de finalmente ficar em silêncio. Eles tinham carne e sangue enquanto vivos, mas ao morrerem, rapidamente se dissolviam em maldições persistentes e desapareciam. Então Sumi Namoto permaneceu limpo, não havia necessidade de se conter durante um exorcismo. Isso definitivamente me poupou alguns aborrecimentos. Ele tentou capturar a energia residual da maldição que subia no ar. Sem sorte, escorregou pela palma da mão dele sem deixar rastros. Ele não se importou. Com um movimento casual, ele se livrou da estaca e a manteve na mão. Agora ele entendia por que Masamichi Yaga havia sacudido sua boneca antes. Era uma questão de limpeza mental. De volta ao lado de Masamichi Yaga, Sumi Namoto observava a cortina se dissipar lentamente. Ele estava de ótimo humor. Que bom que você se deu ao trabalho de observar antes de agir, disse Masamichi Yaga de repente. Muitos feiticeiros de Jujutsu confiam demais nas informações da missão e não avaliam a situação real. Esse tipo de mentalidade acaba matando pessoas. Seus fundamentos em artes marciais são sólidos, quase sólidos demais.
Você está adicionando um talento desnecessário. Isso precisa ser corrigido. Muitos feiticeiros morrem porque queimam muita energia e desperdiçam energia amaldiçoada sem controle. Além disso, Masamichi Yaga olhou para ele. O que? Você tem uma queda por torturar espíritos amaldiçoados? Lembre-se, só há um objetivo em uma missão: exorcizar completamente o espírito amaldiçoado. Não se distraia. Fique alerta o tempo todo. Muitos feiticeiros de Jujutsu baixam a guarda depois de uma vitória fácil e acabam mortos. Masamichi Yaga deu sua opinião sobre como Sun Minamoto conduziu o exorcismo. Sun ouviu atentamente. No geral, correu bem, mas definitivamente houve algumas falhas. A experiência gera compreensão. Não se deixe enganar pela facilidade da luta, afinal, era apenas uma luta de grau 3. Mesmo assim, muitos problemas vieram à tona. Não importa, identificar e lidar com os problemas é o que importa. Pelo menos ele ainda tinha chance de resolvê-los. Ele não havia se tornado um daqueles muitos feiticeiros de Jujutsu de que Yaga falava. Ah, e seu controle da energia amaldiçoada é sólido. Yaga acrescentou no final. Ele havia completado 2 missões naquele dia. Quando saiu da vila, o céu já estava escuro. O jantar foi feito às pressas, para resumir o dia em uma linha, exorcizando maldições, e indo para a próxima. Essa é a vida de um feiticeiro de Jujutsu comum. Capítulo 9. Durante esse período, Masamichi Yaga levou Sun Minamoto em várias missões. O novo volume do Guia de Jujutsu já chegou aos capítulos avançados. Agora, ele abrangia as principais facções familiares no mundo do Jujutsu, suas técnicas herdadas, figura-chave, influência territorial e muito mais. As informações eram completas. Como algo assim podia circular com tanta facilidade? Claramente havia invadido um território proibido. Sun Minamoto aceitou silenciosamente o apoio de Masamichi Yaga. A lâmina da palma da mão endureceu e afiou, transformando-se numa lâmina de mão de verdade. Com um movimento rápido, ele decapitou o espírito amaldiçoado à sua frente, golpeando-o várias vezes antes de congelá-lo. Com um leve empurrão, o espírito se desfez em pedaços no chão. Seu braço direito então se transformou em uma ponta em forma de lança, estendendo-se repentinamente para perfurar todos os espíritos amaldiçoados alinhados à sua frente. A lança se retraiu instantaneamente e Sun Minamoto sacudiu o braço, sacudindo o sangue enegrecido e evaporado. Essa habilidade de transformação estava progredindo constantemente, perfeita para eliminar os pequenos. Ele também podia assumir a aparência de outras pessoas ou criaturas, embora isso fosse puramente auxiliar. A forma podia mudar, mas a essência não lhe era muito útil no momento. Ele não precisava se disfarçar. A eficácia da transformação dependia do condicionamento físico. Quanto mais forte o corpo, mais nítida e durável a forma, mais convincente a transformação. Sun Minamoto estendeu a mão e agarrou os braços do espírito amaldiçoado. Peguei você. Mais 4 braços brotaram debaixo de suas costelas com os punhos cerrados e golpearam com uma saraivada implacável. Seus socos eram tão rápidos que deixavam marcas, e a pressão do vento levantava nuvens de poeira, engolfando o espírito. Ele se debateu e gritou enquanto carne e sangue voavam. No final, estava reduzido a uma pilha de carne no chão, com apenas os 2 braços que ele segurava intactos. Sun Minamoto limpou o sangue do canto da boca. Este era o último do grupo e o mais forte. Isso lhe causou bastante problema. Enquanto ele observava a névoa se dissolver, os 4 braços extras se retraíram para dentro de seu corpo. Ser capaz de criar órgãos e membros extras lhe dava uma vantagem contra oponentes de força semelhante, um tipo de poder usado para enfrentar oponentes iguais. Mas o que ele realmente precisava era de uma maneira de derrotar inimigos mais fortes. Não, todos estavam ficando mais fortes. Se alguém conseguia derrotá-lo, isso significava simplesmente que estava mais forte. O que ele realmente precisava era de um caminho, um que o tornasse mais forte que os mais fortes. Um método para continuar evoluindo. Depois de alguma reflexão, ele chegou à biomimética, o estudo da estrutura e função biológica. A natureza era cheia de anomalias. Os humanos podiam ser a espécie mais equilibrada e estável, mas não eram os mais fortes. Havia muito que aprender. Os olhos compostos das moscas, a ecolocalização dos morcegos, a percepção infravermelha das cobras, o olfato de um cão, a visão de uma águia. E se ele pudesse possuir tudo isso? Resumindo, ele não apenas evoluiria, ele se tornaria o ser humano mais perfeitamente evoluído. Após cada missão, Sun Minamoto recebia um pagamento decente. Os feiticeiros de Jujutsu eram basicamente ricos e discretos. Contanto que não desperdiçassem dinheiro, sempre havia o suficiente. O segredo era, não desperdice. Sun Minamoto gastou uma fortuna adquirindo vários falcões. A primeira fase do experimento de construção do olho de águia começa. Ele construiu um único olho, composto inteiramente de carne e sangue, na palma da mão. Criar olhos extras não foi mais difícil. Ele simplesmente copiou os vasos sanguíneos e nervos originais, conectou-os e ajustou ligeiramente a estrutura. Sua técnica inata fez com que tudo parecesse fácil. Essa foi sua primeira rede de segurança. Todas as modificações seriam feitas neste olho experimental. Somente se a transformação se mostrasse bem-sucedida e estável ao longo do tempo, ele passaria a modificar seus olhos reais. Depois que ambos os olhos fossem modificados com sucesso e testados novamente, ele replicaria a transformação na forma visual de sua alma. Essa seria a segunda medida de segurança. Por fim, ele criaria backups, cópias de seus olhos originais que seriam mantidas consigo. Caso algo desse errado, ele poderia restaurá-los imediatamente. Esse era o terceiro nível de segurança. Então, quais são exatamente as diferenças estruturais entre um olho humano e o de um falcão? Os livros forneciam uma visão geral básica e materiais de pesquisa detalhados estavam prontamente disponíveis.
Ele comprou os falcões para análise comparativa. Não havia necessidade de dissecação. Com a energia amaldiçoada, ele podia visualizar a estrutura interna deles diretamente em sua mente. Os humanos têm uma fóvea central, a área de maior acuidade visual na retina. Os gaviões têm duas fóveas, uma central e uma lateral, cada uma em partes diferentes do olho. A central permite uma visão monocular nítida para detectar movimentos finos. A lateral captura mais detalhes. Além disso, os falcões têm uma densidade muito maior de células fotorreceptoras, até 1 milhão por milímetro quadrado, em comparação com apenas 150 mil nos humanos. Eles também conseguem controlar com precisão os músculos que moldam suas retinas, ajustando a quantidade de luz que entra em seus olhos. Mesmo sob luz forte, conseguem avistar presas distantes com clareza, e possuem um mecanismo exclusivo de foco duplo ao contrair os músculos ciliares. Podem alterar simultaneamente o formato do cristalino e a distância entre o cristalino e a córnea, ajustando tanto a curvatura da córnea quanto o alcance focal. Podem alternar instantaneamente entre a visão de longa distância e a de curta distância. Quando ele entendeu as diferenças e os princípios, o caminho a seguir ficou claro. Ele tentou construir uma fóvea adicional e conseguiu. Em seguida, ele tentou sincronizar sua posição com a original falha. Falha, falha. Dezenas de fracassos. Em cada uma delas, o olho foi descartado e reconstruído. Por fim, ele conseguiu recuperar a visão, desta vez com um alcance de visão quase esférico. Mas isso não foi suficiente. Ele começou a aumentar o número e a densidade de fotorreceptores na fóvea. Sua visão ficou mais clara, mais sensível, as cores mais vivas, como um céu ensolarado depois da chuva. Essa experiência visual totalmente nova despertou nele uma excitação sutil. Ele passou a reforçar o músculo ciliar, permitindo o controle tanto do cristalino quanto da córnea. Ao contrair o músculo, ele podia comprimir ou esticar a lente, ajustar seu formato, mudar sua posição em relação à córnea e modificar a curvatura da córnea. Exigia coordenação simultânea e controle preciso, diferentes tecidos precisavam funcionar em conjunto sem problemas. Era extremamente difícil. Depois de uma longa luta, ele finalmente conseguiu por pouco. Com a palma da mão voltada para fora, ele estreitou a pupila e viu claramente formigas rastejando pela grama do pátio, cada detalhe em foco nítido. Então, dilatou a pupila e ainda conseguiu distinguir claramente as finas rachaduras na parede externa de um prédio distante. Dizem que os falcões conseguem enxergar até 36 quilômetros de distância. Este olho ainda não havia atingido esse nível. A coordenação entre seus sistemas internos ainda era deficiente. Ainda assim, o primeiro experimento foi um sucesso. Em seguida veio a otimização estrutural, ajustando as células e os tecidos. Ele não estava tentando imitar a natureza cegamente. Conseguir apenas 1 mais 1 igual a 2 não significava nada para ele, ele queria mais. 2 não era suficiente. Ele queria 10, 100, 1000. Em seguida, ele incorporaria os olhos compostos de uma mosca. E isso era só o começo: visão, resolução, distinção de cores, visão noturna, visão subaquática. Ainda havia muito a integrar, mas por enquanto, ele tinha que parar. A construção e destruição repetidas de dezenas de olhos feitos de carne causaram muita dor. De todas as sensações, a dor era a que ele melhor suportava. Convivia com ela constantemente desde a infância, havia se acostumado a ela. Mas a carne não surge do nada. De onde ela vem? Ela é expulsa do corpo. Ele estava visivelmente mais magro do que o normal, bochechas afundadas, reservas de gordura esgotadas, músculos secos e rijos. Seu percentual de gordura corporal havia caído perigosamente. Sua pele parecia madeira em decomposição. O primeiro princípio da criação da carne, troca equivalente. Energia amaldiçoada, carne ou até mesmo a alma. Tudo poderia servir como material para criar órgãos ou membros extras. Mas para uma experimentação precisa, ele não podia confiar apenas na energia amaldiçoada. Usá-la para construir olhos invalidaria os resultados. Humanos não eram como espíritos amaldiçoados, cujos corpos eram feitos de maldições. Seu corpo era de carne e osso. Suminamoto rapidamente colocou sua energia amaldiçoada em modo de recuperação. Seu corpo começou a se regenerar lentamente. Este experimento havia cobrado um preço mais alto do que ele imaginava. Aparentemente, ele parecia bem, mas internamente, seu corpo havia sofrido um esgotamento severo. Ele precisaria de tempo para se recuperar completamente. Mas o resultado valeu a pena. Construir com sucesso um olho de falcão provou que ele estava no caminho certo, e que era possível replicar as vantagens de outros organismos. Então, se ele pudesse reconstruir outras criaturas, será que ele conseguiria ir ainda mais longe? Ele poderia reconstruir espíritos amaldiçoados? Ele poderia reconstruir os feiticeiros de Jujutsu? Capítulo 10. Suminamoto estava sentado de pernas cruzadas junto à mesa de chá, de costas para a janela. Um olho se abriu na nuca, seu olhar penetrante varrendo os arredores. Dentro do olho, sua estrutura interna passava por constantes microajustes, algumas partes adicionadas, outras reduzidas. Por exemplo, os vasos sanguíneos da retina. Muitos deles causariam astigmatismo e aberração cromática. Reduzi-los e a visão melhoraria. Mas poucos, e o olho sofreria de deficiência de energia e começaria a se deteriorar. Encontrar o equilíbrio certo era crucial. Qual era o número ideal? O melhor posicionamento? Ele não só precisava encontrar a configuração mais adequada para si, como também precisava trabalhar em harmonia com outros tecidos para formar uma estrutura perfeita e proporcionar um desempenho ainda melhor. Tudo isso exigiu ajustes e experimentações sem fim. Suminamoto continuou reconstruindo olhos de carne e osso, enquanto usava grandes quantidades de energia amaldiçoada para repor o material consumido. Suas mãos se moviam rapidamente sobre um caderno, rabiscando diagramas e notas. Era um corte transversal detalhado do olho, densamente anotado com dados, experimentos, observações, hipóteses sobre sua estrutura.
criatura. Ele formulou novas ideias com base em seu entendimento, testou-as por meio de experimentação e gradualmente eliminou aquelas que não se sustentavam. Ele estava preso em um ciclo de iteração contínua. Outro par de mãos folheava livros, extraindo conhecimento e despertando inspiração. Um par estava sobre a mesa, segurando delicadamente uma xícara de chá. Outro par brincava distraidamente com a cabeça de mosca, beliscando-a e cutucando-a. Para Sumi Minamoto, essa era sua maneira de equilibrar trabalho e descanso. As etapas restantes da otimização eram repetitivas e não exigiam foco total. A inspiração não podia ser forçada. É melhor ir com calma. No momento, ele estava realizando multitarefas ao extremo, relaxado, mas ainda progredindo no experimento. Esse cabeça de mosca tem uma longa história. Aos 6 anos e prestes a despertar sua técnica, ele não conseguiu romper a barreira. Coincidentemente, a cabeça de mosca continuou zumbindo ao seu redor, tornando-se a gota d'água. Isso o irritou tanto que ele surtou e rompeu a barreira, despertando sua técnica. No processo, ele o esmagou pela metade sem querer. Mais tarde, a senhora Minamoto o selou em um recipiente de vidro, onde permaneceu por 4 anos. Quando Sumi Minamoto completou 10 anos, encontrou-o novamente e lembrou-se do que era e o soltou. Desde então, manteve-o preso no cabelo. Mas a maldita coisa era impossível de domar, sempre tentando fugir. Talvez ele ainda não fosse forte o suficiente, ou sua energia amaldiçoada não fosse avassaladora o suficiente para forçá-lo à submissão. Ele sabia que espíritos amaldiçoados podiam ser domados. Muitos feiticeiros de Jujutsu hoje em dia mantinham espíritos amaldiçoados. Alguns usavam técnicas, outros dependiam apenas da força. Pela lógica, mesmo que a cabeça de mosca não tivesse inteligência, ainda deveria manter o instinto de buscar benefícios e evitar danos. Depois de todo esse tempo, deveria ter se submetido. Mas esse vira-lata teimoso era a exceção. Esqueça. Só deixe amarrado. Sumi Minamoto estendeu uma mecha de cabelo, enrolando-a firmemente ao redor da criatura que ainda lutava, deixando apenas seu par de asas brancas flutuando no ar. Ele não tinha planos de libertá-lo ou exorcizá-lo. Todo mundo é rebelde? Então você se recusa a ceder? Eu vou fazer você ceder. Sumi Minamoto na verdade tinha vários espíritos amaldiçoados sob seu controle, a maioria deles pequenos e fracos. Ele não estava atrás de poder. Ele os usava para experimentos, para estudar ou testar certas teorias. Então ele não se importava com a força deles, apenas com a utilidade deles. Naquele momento, um fio de cabelo se estendeu, sua ponta ficando vermelha, e de repente atingiu o braço esquerdo do cabeça de mosca. A criatura pareceu sentir o perigo e se debateu violentamente. Pena que estava preso firmemente por vários fios de cabelo. Sumi Minamoto o alimentou com uma pequena quantidade de energia amaldiçoada, e ele imediatamente se acalmou, preso em um transe eufórico. Engula, engula! Um estranho som de engolir ecoou do cabelo vermelho. O braço esquerdo do cabeça de mosca visivelmente enrugou-se, secando em instantes. Uma rede de fios carmesim o substituiu, ainda conectados no ombro. No segundo seguinte, o sangue jorrou. Osso, carne e pele se regeneraram, um braço esquerdo inteiramente novo tomou forma. Durante todo o processo, a criatura manteve uma expressão feliz, completamente alheia a qualquer coisa que estivesse errada. Há muito tempo, Sumi Minamoto aprendeu que sua técnica inata não conseguia controlar nada separado de seu corpo. Um cabelo cortado, uma unha cortada, um membro construído, uma vez separado, torna-se incontrolável. O poder de sua técnica residia no controle perfeito. Era tudo ou nada. Se houvesse o menor vestígio de vida, ele tinha 100% de controle. Caso contrário, o controle se esvaía completamente. Não havia meio termo. Num súbito lampejo de percepção, um pensamento cruzou sua mente. E se ele substituísse o braço esquerdo do cabeça de mosca por um construído a partir de sua própria energia amaldiçoada, mantendo-o ativo por meio de uma conexão capilar? Isso lhe permitiria obter controle perfeito sobre ela? O novo braço pendia flácido e parecia totalmente distoante do resto do corpo do cabeça de mosca, especialmente o braço direito. Era grotesco. Uma criatura fraca e feia agora ostentava um braço esquerdo semelhante ao humano, um contraste assustador. Essa estranheza era inevitável. Afinal, o braço era de Sumi Minamoto, apenas redimensionado, mas ainda inerentemente dele. Ele sentia claramente seu controle sobre o braço. O braço estava com pouca energia. Um brilho vermelho percorreu os fios de cabelo conectados, alimentando o membro. O braço recuperou a força e flexionou os dedos. O resto da cabeça de mosca se debateu descontroladamente. Seu pequeno cérebro não conseguia compreender o que estava acontecendo. Ele simplesmente queria retomar o controle. Depois de testar algumas coisas, Sumi Minamoto liberou o controle e deixou o carro se mover livremente. Este braço continuaria a corroer a cabeça de mosca, transformando-a e assimilando-a gradualmente por todo o seu corpo. Eventualmente, até mesmo sua alma começaria a refletir a mudança, algo semelhante a um enxerto. Qual seria o resultado final? Nem Sumi Minamoto sabia. Essa era a emoção da experimentação. De qualquer forma, o vira-lata se tornaria algo especial. Você é único agora, mas de agora em diante você é meu. Sumi Minamoto não apagaria sua consciência, nem o manipularia excessivamente. Ele fez uma promessa, ela se submeteria. A submissão física também contava. Ao amanhecer, assim que o céu clareou, Sumi Minamoto estava na varanda do segundo andar de sua casa, olhando para o longe. Ele conseguia ver muito além da cidade, captando detalhes de flores, pássaros, insetos e peixes. Suas pupilas dilataram, quase preenchendo toda a sua íris.
Ele olhou para cima e podia ver claramente um avião voando acima, as linhas finas em sua fuselagem e até mesmo as características faciais do piloto. E esse nem era o limite da sua visão. Dizem que os gaviões conseguem enxergar até 36 quilômetros de distância. Voando a 3.000 metros, eles conseguem avistar pequenos animais em movimento, ajustar o foco e capturar presas com precisão. Sumi Namoto desviou o olhar, suas pupilas se estreitando até se tornarem um pontinho. Ele olhou para o outro lado da rua, para um cachorro vira-lata vasculhando em busca de comida. Seu olhar era aguçado, como de um falcão em patrulha mirando a presa. O cachorro pareceu sentir algo. Seu corpo magro tremia como se tivesse levado um choque, e ele ficou deitado, choramingando baixinho, sem ousar se mexer. Sumi Namoto desviou o olhar, sentindo-se ótimo. O experimento do olho de águia foi um sucesso completo. A primeira fase do plano de reconstrução ocular correu perfeitamente e os resultados dos testes foram excelentes. Ele saltou da sacada, pousou suavemente, abriu o portão e saiu pela rua, observando tudo com curiosidade, como um recém-nascido vendo o mundo pela primeira vez. No caminho, ele comprou alguns pãezinhos de carne de um vendedor ambulante. Ao passar pelo cachorro de rua, jogou 2 para ele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.